Pessoal, então, falamos lá das mazelas de uma vida abandonada, de uma família destruída, né? Isso é importante para muitas coisas. Primeiro, se você é jovem, tá prestes de casar e na beira do altar, preste atenção na família que você tá formando, na pessoa que vai ser pai dos teus filhos. Eu tinha uma amiga que ela dizia: ai, amiga, tô apaixonada por esse cara, ele vai ser um ótimo pai. Um ótimo pai por quê? Porque ele faz uma gracinha com a criança no meio da rua, né? Cuidado, porque um ótimo pai, muitas vezes não é aquele sanguíneo muito simpático que brinca com as crianças no chão, mas um cara capaz de ter maturidade, de se sacrificar, né? De amar a esposa, de amar os filhos. Então a gente precisa ter esse faro para a virtude, para conhecer, reconhecer os nossos maridos, né? Se você já é casada, é muito importante que você reze diuturnamente pela conversão do seu marido. Porque só um homem, né, que compreende o coração de Deus, compreende a paternidade de uma maneira diferente, né, capaz de ajudar os seus filhos com esse ideal, né, com essa identidade sexual bem formada, com essa vocação bem vivida. E se você, né, enfim, teve problemas com os seus pais, com o seu pai, eu vou tentar te ajudar de uma forma breve. Obviamente, num curso de poucas aulas, a gente não consegue abordar todo o necessário para essa cura que é tão profunda e tão necessária. Mas eu vou falar para vocês de duas realidades fundamentais, certo? A primeira delas é que vocês vão precisar perdoar. Então a gente vai falar um pouquinho sobre a perspectiva da terapia do perdão. Eu preciso perdoar. O perdão, ele libera o amor. Se eu não perdoo, eu não amo aquela pessoa. Então eu estou de alguma forma presa àquela realidade, àquela dor. A minha memória, se não existe perdão, ela vai estar sempre voltando para aquela realidade, né? Então, por mais que a dor física tenha passado, eu apanhei do meu pai, a dor física passou, né? A dor psíquica, ela se mantém ali. Então eu preciso perdoar aquela pessoa. Eu não posso guardar esse rancor no meu coração, né? Os melancólicos e os coléricos agora, como assim eu não posso guardar rancor no meu coração, né? Mas é muito importante, como eu disse pra vocês já algumas vezes no Instagram aberto, temperamento não é pra chancelar temperamento, não é pra afirmar temperamento, é pra edificar, é pra mudar o temperamento. Não vai mudar o temperamento, mas os meus defeitos dominantes vão ser modificados, né? Assim como os meus talentos potencializados. Um dia a gente volta a falar de temperamento, né? O que eu tenho para falar para vocês, pessoal? É muito importante, né, a gente ter essa perspectiva do perdão. E a gente não consegue perdoar, muitas vezes, porque a gente tem um amor doente, a gente tem um amor utilitarista, materialistas. Então, eu não amo gratuitamente, eu não amo porque eu sou amado pela fonte de todo amor, então derrubo esse amor para outra pessoa, derramo esse amor para outra pessoa. Eu amo porque eu quero alguma coisa em troca, então eu não consigo viver a gratuidade do amor. O nosso amor, a nossa visão de amor, ela está doente. Eu vou disponibilizar para vocês aí uns slides que eu fiz para ajudar a gente nessa aula, porque é uma aula tão interessante que eu acho que ficaria difícil para vocês anotarem, né? Então eu trabalhei esse materialzinho, vou passar para vocês de alguma forma, né? Então, essa falta de perdão é também uma incapacidade de amar, um tipo de doença espiritual, né, que nos afeta enormemente. O que acontece, né? Uma pessoa que não é capaz de amar, que tem essa visão errada, que tem essa visão utilitarista, eu vou amar, mas eu preciso de uma contrapartida também. Ela se torna alguém extremamente desconfiada de tudo, né? Porque para ela, o mundo ao redor não é um mundo de amor, não é um mundo de serviço. Então, quando eu sou profundamente amada por Deus, quando eu tenho esse meu relacionamento com Deus bem firmado, através da vida de oração, eu sou constantemente amada, né? Por aquele Deus que me olha, por aquele Deus que me basta, o mundo para mim é uma vinha. O mundo para mim é um local de serviço. Mas quando eu preciso cavar, solicitar amor dos outros, quando eu estou ali naquele mundo não para dar amor, né, mas para receber amor, para conquistar amor, aquele mundo ao meu redor é um mundo agressivo, é um mundo de mágoas, né? Então, por causa do nosso pecado original, a gente começa a enxergar o mundo não como um mundo de amor, mas um mundo de agressividade, né? Restaurar a minha amizade com Deus constrói, refaz no meu próprio coração essa visão que eu tenho do mundo, né? Eu passo não só a olhar as pessoas com um olhar de inimizade, mas com um olhar de confiança, com um olhar de serviço. Tudo bem que meu pai fez isso comigo, mas ele não conheceu a Deus, ou se conheceu a Deus, conheceu de uma forma errada. Eu amo a Deus, eu tenho esse privilégio, eu estou em um local de extremo privilégio. Eu conheci o amor e o que eu posso fazer é amar de volta.
porque essa relação do meu pai com a vida, né, de abandono, de falta de paternidade, torna a biografia dele falida, não a minha, né? Então eu posso amá-lo, eu posso responder com um amor à injustiça proferida, né? É muito engraçado que a gente costuma falar assim, né? Perdoar é diferente de desculpar, né? De tirar a culpa. Perdoar é amar, mesmo que haja culpa, né? Mesmo que haja injustiça ali. O perdão, ele é gratuito, ele não barganha. Amar na justiça é importante, mas amar na injustiça é a caridade heróica que nós somos chamados. É o perdão heróico que nós somos chamados a viver na nossa vida diária. Amar aqueles que não merecem, amar aqueles que não amam, né? E aí o que acontece? A gente passa, né? Quando a gente passa a buscar o amor em Deus, a gente precisa purificar a nossa memória. Qual é o grande problema da nossa vida? A gente não consegue perdoar porque nós temos a memória do mal. A gente tem uma certa memória seletiva. Nós lembramos o que as pessoas fizeram comigo, com a gente. Então a gente lembra das pessoas que nos abandonaram, das pessoas que esqueceram o nosso aniversário, das pessoas que não nos amaram, das pessoas que nos feriram. A gente gosta muito de ter aquele caderninho com aquele monte de mágoa por escrito. Mas nós não lembramos daquele que nos amou. Então a nossa memória, ela tá lotada do rancor e esvaziada da gratidão necessária. E esse amor que me foi dado e continua sendo dado todos os dias da minha vida, porque Deus ele não cessa de me amar, ele não cessa de olhar para mim, é quem precisa estar num outdoor brilhante na minha memória. Eu preciso recordar disso. Eu preciso pensar, poxa vida, eu tenho uma dívida muito grande com Deus. Eu fui perdoada de pecados gigantescos, de pecados que não tinham perdão. Deus enviou seu filho para transpor um abismo que eu não poderia transpor, né? Então, e com a sua cruz. Então eu preciso lembrar desse amor devotado. Então aqueles que foram muito amados, aqueles que vivem esse amor devotado, aqueles que experimentam desse amor, têm uma memória preenchida com esse amor. Vou dar um exemplo para vocês banal. Eu vou lembrar do meu dia no final do meu dia, no meu exame de consciência. Aí no meu exame de consciência, eu começo a dar ênfase, eu fiz isso, tal, fulano fez isso comigo, etc, etc, etc. Mas se a coisa mais importante daquele dia foi como eu fui amada por Deus, foi como, olha, eu tive uma chateação, mas eu cheguei, fui rezar na minha oração, né, Deus fez isso, isso, isso na minha oração, na minha vida, eu me lembrei por meio da leitura do Evangelho, que Ele morreu na cruz por mim, que Ele continua a me amar, que Ele ordena a minha vida, que a sua mão forte guia os meus dias. Então, a coisa mais importante do meu dia é a memória de amor, não é a memória do rancor e da dor. Então, quando eu vou formando essa vida com essa memória de amor, fica mais fácil. Mas mesmo aquele passado inacessível, cheio de rancor, cheio de dor, onde eu não consigo ver amor, eu posso fazer igual o São João da Cruz. E eu posso colocar amor onde não existe amor, com a memória da compreensão da realidade correta. Naquele momento em que eu estava apanhando do meu pai, eu não estava sozinho, abandonado, apanhando do meu pai. Deus olhava para mim. Deus ainda me amava. Deus chorava comigo. Deus sofria as minhas dores. É essa a realidade. É essa a verdade. Nós não fomos abandonados, né? E aí, pessoal, depois do perdão que precisa ser feito através dessa memória, eu fui perdoado, eu preciso perdoar, né? Essa memória de que o amor não precisa ser baseado na justiça, mas na profunda caridade, né? De amar aqueles que não merecem que nós os amemos. Nós precisamos passar para uma segunda fase dessa cura do defeito de paternidade, da crise de paternidade que nós estamos inseridos. Nós precisamos, se você nessa aula passada percebeu que a falta e o abandono do teu pai ainda tem raízes na sua vida, você precisa começar com esse hábito diário. O que você vai fazer? Você vai contemplar e compreender a passagem, a paternidade divina. Então você vai começar a contemplar a paternidade divina. E com isso você vai aprender, né, o que é um pai. Eu separei essa partezinha, esse trechinho do livro do Miguel Fuentes, né? Justamente que ele faz essa separação pra gente. Ele mostra determinadas partes da Bíblia e que vão moldando, né, o que é ser pai, que vão caracterizando o que é ser pai. Para que a gente, na nossa oração diária, ou mesmo, né, nos nossos momentos no dia a dia, a gente tenha na nossa memória, a gente forme o nosso imaginário
com a figura do pai que me ama. Ai, Marília, isso é um artifício psicológico. Não é. Isso é viver conforme a realidade mais firme, mais verdadeira. A realidade de que existe um Deus a me guiar, um Deus que me ama, né? Então, se eu tenho na memória, por exemplo, se eu tenho na memória a ideia, né, de que Deus é um Deus misericordioso, a paternidade exige a misericórdia. A misericórdia é uma característica da paternidade, né? Então, por exemplo, nessa situação aqui, por exemplo, eu vou estar dando comida para minha filha e aí ela derrama as coisas no chão. Na hora que ela derrama as coisas no chão, eu me lembro, a paternidade é misericordiosa. Ou na hora que eu ofendo a Deus, né? Na hora que eu ofendo a Deus, eu me lembro, eu me questiono, calma, eu pequei, eu feri a Deus, mas a paternidade é misericordiosa. E de alguma forma vai sendo reconstruído na minha vida, vai sendo recosturado na minha vida as imagens que eu preciso para ser alguém seguro. Me faltou um pai nesta terra, mas não me faltou um pai no céu. E está mais do que na hora de você correr para os braços dele, de você correr para o seu aconchego, né? E ter na sua vida essa nova força, essa nova vida conforme a melhor realidade, né? Então vamos lá, pessoal. O que é um pai? Vamos começar a formar. Depois eu vou mandar esse trechinho para vocês aí aqui em algum lugar na Hotmart, para que vocês meditem profundamente essas passagens na vida de vocês e através da paternidade divina permitam que esse coração seja curado desta falta, né? Pessoal, pai primeiro. O pai ama primeiro, né? O pai, ele não responde ao amor. Então, às vezes, os nossos filhos dizem assim, eu não te amo, eu só amo o vovô. Eu não amo você, você é ruim comigo, né? As minhas amigas dizem que os filhos falam isso o tempo inteiro. Não tem problema nenhum. Eu amo primeiro, né? Eu amo gratuitamente. Então, essa relação que eu tenho, eu sou amada gratuitamente. Eu não preciso o tempo inteiro me esforçar. Eu não preciso ser uma filha perfeita. Eu não preciso fazer tudo bonitinho para ser amada por Deus. Se eu peco, se eu caio, é horrível. Eu saí do castelo, estou em pecado mortal, coloquei minha alma em risco, né? Mas mesmo nessas situações mais graves em que eu feri novamente o coração de Deus, Ele está ali pronto para me amar. Porque Ele não me ama pelo que eu faço. Ele me ama por quem eu sou. Porque eu sou seu filho. O Pai ama primeiro, né? Nós não amamos a Deus primeiro. Ele nos amou primeiro, enviando o seu Filho para expiar os nossos pecados, né? E nós, então, amamos porque Ele nos amou primeiro, né? Pai é alguém que se esquece de si para cuidar bem do Filho, né? Assim como Cristo veio à Terra, não para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate para uma multidão, né? O que é essa ideia de que Deus esquece de si, né? Nos livra muito do ativismo, nos livra da inércia e nos livra do ativismo. A imagem de um Deus que nos serve, a imagem de um Deus que vai à nossa frente em todos os serviços, que fala pela nossa boca, né? Que pega a nossa mão e de alguma forma nos permite ser um povo em movimento, né? Então, ele esquece-se de si. Então, ele nos livra da inércia, porque ele nos ensina a ser pai como ele, porque ele está sempre esquecendo de si. Ele está sempre morrendo, né, pelos outros. E na carência do meu amor, no anseio, né, nesse buraco que existe no meu coração, eu posso me lembrar disso, da cruz que está sempre perto de nós. Ele morreu por mim, ele entregou o seu único filho, né? Ele não veio para servir, ele veio para ser servido. Então essa prontidão do Pai, que deveria ter formado a minha segurança, né? É então formada pela contemplação deste Deus que me ama de uma maneira absurda, que me ama com um amor de serviço, né? Pai é alguém que transmite vida, verdade e bem, né? É aquele que faz, de alguma forma, que a gente ande no caminho da verdade e da vida, né? Então, este caminho, essa transmissão da vida, essa verdade e esse bem que precisa ser ensinado para os nossos filhos, que precisa ser marcado na alma deles, não só com palavras, mas com bons exemplos, com uma vida que faça sentido, que tenha uma determinada ordem, né? Que se nos faltou na nossa vida, pode ser contemplado na pessoa de Deus. Se os nossos pais não nos educaram, de alguma forma, se nós estamos aqui buscando, né? Deus os suplementou. Deus vai, ou já fez, ou vai fazer, né?
de alguma forma, suprir as suas faltas. Ele nos colocará no caminho do bem, da virtude, da religião, no bom caminho, no caminho certo, né? Então, se você é pai, saiba que essa é uma das suas missões, uma das características da paternidade divina. Se você não teve isso, né? Contemple essa realidade na paternidade divina e saiba que aos poucos a providência de Deus te forma, né? Te traz, te guia. Obviamente, você não pode ser safado a ponto de dizer, então Deus me forma, eu vou viver aqui numa presunção de salvação. Isso é loucura, né? Você precisa, como um filho dócil, como um filho também muito amável, se abrir a esta formação, né? Pai é aquele que tem compaixão, que age com misericórdia, que se compadece das pessoas que têm fome, que ensina muitas coisas, que contempla Jerusalém e chora sobre ela, né? Então esse amor, essa compaixão, o pai que se dói, que chora sobre as faltas dos seus filhos, que não desiste deles, que está sempre pronto para se perdoar, né? Seja esse pai com o filho de vocês, aquela misericórdia infinita. Eu só sou pai quando meu filho é bonitinho, quando ele lê em latim, quando ele é engraçadinho. Não. Vamos amar os nossos filhos com esse amor de misericórdia, com esse amor de compaixão, com esse amor gratuito, um amor meio louco. Não tem contrapartida. Nós amamos os nossos filhos, eles precisam se sentir amados, né? Que é como, né, uma galinha que junta os pintinhos embaixo da asa. E se nós não tivermos isso em casa, nesse pai que nos ajunta sobre as suas asas, né, saibamos que nós tivemos no céu este pai, ainda hoje temos. E se você quiser, medite sobre o coração de Deus, medite sobre a realidade da sua vida, né? Este pai que lhe ama, né? Chegue para Deus hoje e diga, eu não tive um pai que me colocou sobre as asas, mas me coloca tu sobre as tuas asas, né? Sobre as tuas asas, para que eu esteja confortável diante de ti, para que eu sinta que sou profundamente amado, porque esse amor de Deus, ele vai gerar um movimento de cura no meu coração, né? Pessoal, o pai é aquele que corrige e educa, quem ama profundamente, né? Existe uma diferença entre a misericórdia e o relaxamento de consciência. O relaxamento de consciência é assim, meu filho traz a namorada para dormir com ela dentro de casa, mas o que eu posso fazer? Melhor aqui do que no motel. Eu prefiro fazer isso porque ele faz sobre a minha vista, porque eu não estou julgando, coitado, deixa ele ser isso mesmo. O nome disso é demissionariedade paterna. É eu olhar para aquele filho e falar, é muito mais gostoso eu ficar aqui no sofá e meu filho transando dentro do quarto com uma menina, do que eu ter que me levantar lá, bater na porta e falar assim, meu filho vem aqui para a sala. E ele vai dizer, não pai, você vai entrar em conflito com ele. E você vai falar, dentro dessa casa não, se eu preciso te formar na castidade, eu vou lhe formar. Sente aqui comigo, não vou sentar, né? Olha como é difícil ser pai. Olha como dói, muito mais gostoso ficar lá na sala, demissionário, não quero me demitir da função de pai. Estou dizendo que isso é misericórdia, é acolher o pecador, é acolher o diferente. E isso não é misericórdia, né? Misericórdia é educar, é corrigir, dá um trabalho absurdo corrigir. Às vezes a gente está em casa aqui, os meninos derrubam uma coisa, aí a gente quer só deixar passar. Pega a criança, explica a criança, coloca de castigo, conversa, ajuda a limpar, e papapá, e não sei o quê. Dá trabalho. Melhor ficar no sofá assistindo, vendo televisão, vendo o celular, né? Então o pai é aquele que corrige e educa. Marília, nunca fui corrigido, nunca fui educado. Agora você vai ser corrigido, você vai ser educado. Contemplando essa verdade que você tem um pai no céu que quer te corrigir, que quer te educar. Sendo dócil, tendo docilidade. A própria igreja, né? Os sacramentos que são essas potências do próprio Cristo. A formação, a providência. Todas essas realidades, né, vão te ajudar. Um pai é alguém que defende um filho. Marília, eu vivo com medo. Eu tenho medo da pandemia. Eu tenho medo da doença. Eu não tive pai. Meu pai me abandonou. Eu vivo com receio de tudo, do que as pessoas vão pensar de mim. Eu tenho vergonha das pessoas. Um pai é aquele que defende o seu filho de maneira espiritual. Defende também a vida do seu filho, que o conserva. O pensamento lá na pandemia, vai todo mundo morrer, o jornal. Vai todo mundo morrer. Aí você fala assim, não. Quem dá a vida e dá a morte, faz descer a sepultura e faz voltar, é meu Deus. Deus não é caçador que está esperando aqui quando eu der uma vacilada, ele pá! E eu me levo embora. Ele é jardineiro, ele cultiva a minha vida. Não cai uma folha da árvore sem a permissão de Deus. Eu só morro se nosso Senhor permitir. Eu vou viver agora perigosamente. Não, pelo amor de Deus, isso é um atentado contra a vida. É seu dever, né? Cuidar dos seus filhos, ter juízo nas coisas que você faz, não ofender a Deus, não desafiar a Deus. Então pula aí desse precipício. Não tentar a Deus, deixa as crianças brincando na piscina e a gente vai aqui ver, porque se Deus quiser vai levar, pelo amor de Deus, né?
não seja essa pessoa. Mas se essa concepção, eu não tenho um pai que defende a minha vida, eu não tenho um pai que cria um ambiente para que eu me desenvolva, contemple hoje a paternidade divina, né? Viva essa experiência dessa intimidade com Deus. Senhor, você cuida de mim. Eu tô voltando do plantão, tô cansado, né? É escuro. Mas você cuida de mim, né? Pai é alguém, vamos passar porque as aulas têm um tempo adequado, né? Pai é aquele disposto a dar a vida. Pai é aquele que observa tudo, né? Que age com prudência, que é sábio. Minha gente, como é bom ter um pai sábio. Que você não tem o que fazer e você chega pra ele e fala, pai, me ajuda a entender, um homem sábio. Que você faz o que ele diz e aquilo dá certo. Olha, mas eu percebi, preciso fazer uma denúncia. Não, meu filho, não faça denúncia, não. Vá aqui por esse caminho e você faz aquilo, ele tem a sabedoria de dizer o que você deve fazer e aquilo dá certo. Ah, mas eu não tive um pai sábio. Pois contemple a sabedoria de Deus, vá a ele buscar. Senhor, eu preciso de ajuda nesse discernimento. E você vai percebendo que você não está mais sozinho. Que você não é um homem atomizado. Contemple as características da paternidade divina. Exerça na sua casa, se você for pai. E contemple a paternidade de Deus na sua vida, né? Estou falando muito aos homens, eu acho que... Mas as mulheres, principalmente, né, também. Preciso, meu pai, de bons conselhos. Vá à igreja, né? Para receber deles esses conselhos, né? Que mais, pessoal? Pai é aquele que trabalha para alimentar. Confiar nesse pai da providência é uma coisa muito difícil para os homens e para as mulheres. Saber que ele nos vestirá como veste as flores. Saber que ele nos alimentará, né? Que não nos faltará comida, que não nos faltará o suficiente para a dignidade dos nossos filhos. Essa perspectiva, você precisa contemplar a providência de Deus. Você precisa contemplar esse pai que te alimenta. Ah, não tive na infância. Isso me marcou profundamente. Contemple agora essa característica da paternidade divina e viva na sua vida o segredo da providência de Deus. Entregue a sua vida. Ah, mas eu quero me fechar a vida, Marília, porque a gente não tem dinheiro, porque a gente não tem isso, porque a gente não tem aquilo. Experimente viver a providência de Deus. Senhor, eu me abri a vida porque essa criança é a alegria do teu coração. Tu nos deu essa criança aqui como um presente dos céus. Mas agora nós precisamos também dos meios, e acordaremos cedo e iremos trabalhar, e nos sacrificaremos, e tu nos dará aquilo necessário para a nossa vida. Providência de Deus, a abertura à providência de Deus, essa concepção de que eu não tenho um pai para me alimentar, e por isso eu sou mesquinho, avarento, eu tenho medo de tudo, eu preciso ter muito dinheiro. Eu conheço uma pessoa que perdeu o marido e desenvolveu uma psicose de juntar dinheiro, juntava debaixo do colchão, uma mulher normal. Juntava dinheiro aqui, juntava dinheiro ali, não pode gastar nada, não pode fazer mercado, porque ficou com medo, porque perdeu, né? É legal a gente permitir que essa ferida determine a nossa vida? Não, nós queremos ser livres, nós queremos confiar na providência, né? E aí, pessoal, a gente teria aqui, né? O pai é aquele que reza por seu filho, que espera por ele, né? Nos momentos de oração. Um pai é aquele que ensina seus filhos a rezar, que não odeia a sua prole, né? Que pede para que a gente persevere no seu amor, é aquele que não abandona a sua prole, que não a escandaliza, que não a exaspera. Então, se Deus está fazendo isso comigo, está me colocando uma provação aqui, é porque Ele me odeia, é porque Ele me abandonou, é porque Ele quer me ver irado, pelo amor de Deus, né? Concepções absurdas, mas que vêm na minha relação com Deus pela minha falta de imagem paterna, né? Deus não age dessa forma comigo, eu preciso conhecer as características do amor paterno de Deus para que isso seja curado no meu coração. Deus não quer me exasperar, Ele não quer competir comigo, Ele não quer se vingar de mim. Ai, Marília, que bobagem. Vai ver o quanto isso está no teu coração. Porque no momento da depressão, você não corre pro teu pai para rezar. Pelo contrário, você não quer nem ver Deus, né? No momento das provações. E é isso, pessoal. Teríamos muito para falar ainda, mas o que eu vou fazer para dar certo, né? Eu vou enviar para vocês esse arquivo com as passagens bíblicas sobre a característica da paternidade de Deus, para que vocês conheçam o pai de vocês, né? E com isso, reescrevam a nova história com essa memória de amor. E passem a viver agora, não como órfãos, não como abandonados, né? Mas como pessoas adultas que tiveram e têm um pai no céu, que olha por elas, que é muito mais poderoso do que um pai na terra, que pode ajudar financeiramente, que pode ajudar com um bom conselho, que pode consolar, que pode ensinar, né, por meio da nossa oração. Então é isso. Muito obrigada por terem assistido essa aula. Qualquer dúvida, qualquer partilha, tô lá no direct do Instagram. É só ir lá conversar comigo.